Bom dia, igreja! Bora acordar, povo de Deus. Só que 8h30 aqui o povo já vem no fogo. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco. Você que está em casa por motivo de força maior, receba o meu abraço. Se está por preguiça, vigia, varão. O YouTube é ferramenta, não muleta. Então, você usa como ferramenta. Se você é da nossa comunidade, venha cultuar conosco. A fé cristã é uma fé comunitária. Júnior, quem disse isso? Jesus. Pronto, só ele. Nossa fé é uma fé comunitária. Ele não criou uma fé distante. Eu aqui, os outros lá, não. Então, a gente tem que ter sempre esse mindset muito claro nessa questão. Então, se você está na comunidade de Manaim, o que a gente espera é que pelo menos uma vez por semana você esteja com seus irmãos. Você consegue estar com a sua família sem estar convivendo com ela, pelo menos proximamente? Não dá. Então, quando a gente fala família Manaim, não é um termo pejorativo ou distante. É que a gente quer ser uma família muito próxima. Você que está nos acompanhando no YouTube, nossa live entrou um pouquinho depois, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas o pessoal lá do multimídia lá já resolveu rapidamente. Também tivemos algumas dificuldades com os telões aqui que vocês não perceberam na primeira música, letra, então eles já foram lá e conseguiram resolver. Isso é realidade, o mundo real é esse. Vamos lá, gente. O tema da ministração de hoje é santidade. 2 pontos. Hipócrita ou real. Santidade, nós temos 2 formas de exercê-la. De uma forma hipócrita ou de uma forma real. Obviamente que para o Senhor, só a real que vale. Para o mundo, ele pode até se enganar com a hipócrita. Mas para Deus, ninguém engana Deus, de Deus não se zomba. E se você está com as suas antenas espirituais ligadas, nos últimos meses o Senhor está dando um aperto um pouco a mais na nossa comunidade de fé. As mensagens são pregadas, voltadas a uma espiritualidade real, a não brincar de ser crente, a deixar de ser crente Nutella, como o Edu tem falado, né, que esquentou, derrete. E isso é o nosso compromisso para que a igreja ela cresça e amadureça e floresça e se torne cristãos maduros. E nesse tocante, meu amado irmão, só relembrando aqui algumas mensagens que vieram à mente, multidãos ou discípulos, luz ou treva, certo ou errado, caminho alternativo ou caminho correto, transformação, mudança, aprender a sofrer, que foram alguns estudos que o Getúlio trouxe. A pastora Raquel pregou sobre Jó no último domingo. Então, são mensagens, meus amados irmãos, que são confrontadoras. E a nossa igreja, o Senhor está nos apertando para que a gente possa crescer. Crescer dói. Crescer dói. E que a gente esteja com essa antena espiritual ligada. Isso me faz lembrar um comentário de uma grande mulher de Deus, muito sábia. Certa vez, ouvindo uma mensagem da Manaim algum tempinho atrás, ela falou: na Manaim agora, ou enche ou esvazia de vez, porque agora vocês estão apertando. Quem quiser brincar de ser crente não vai topar ficar aqui, não. Eu disse, amém, é isso mesmo. A gente não quer ninguém que brinque de ser crente, a gente não quer ninguém aqui que esteja buscando a sair daqui motivado. Não. Nós queremos pessoas que tenham compromisso com a palavra de Deus e com o nosso Senhor e Salvador. E diante disso, meus amados irmãos, pode ser duro, e a gente prefere que você saia daqui com uma palavra que não desceu redondo, mas que ela reverbere no seu coração durante toda a semana, do que você saia daqui igual super motivado, e segunda-feira, igual um voo de galinha, você já está lá, querendo a próxima motivação para encher de novo, num ciclo motivacional. E, meus amados irmãos, se a gente não dá boi nem para as nossas crianças, a gente não dá boi nem para os nossos jovens, então aqui, meu amigo, como o pastor tem dito, o pastor Caio tem dito alguns cultos, é cultos para feijoada mesmo, para que a gente cresça e saia do leitinho. Se você vai no culto de jovem, meu amigo, é palavra confrontadora, exortadora. Vai lá no Kids, é a Bíblia aberta, a palavra sendo pregada. Esses dias nós tivemos alguns desvios de comportamentos de algumas crianças que estavam refletindo muito a questão da exclusão. Então, os professores do Kids se juntaram, a gente vai fazer uma série de estudos bíblicos para trabalhar esse pecado. Glória a Deus, é assim que a gente entende. Júnior, a Manaim é melhor ou pior do que muita igreja? Não sei, mas todas aquelas que estão pregando a palavra de Deus, a gente está no mesmo balaio. Se não está pregando, cada um vai dar conta com o Senhor
do que ele nos comissionou. E diante disso, gente, santidade está relacionada à palavra de Deus a algo puro, consagrado, separado, alvo de todo cristão. Então, esse falso evangelho que está sendo pregado aqui, que você pode vir pelo Senhor e ficar como está e permanecer fazendo todas as coisas sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, sem abandonar nenhum hábito, abre os olhos, meus amados irmãos. Porque não tem como você encontrar a fonte de toda a santidade, de toda a perfeição, e esse encontro não gerar mudança na sua vida. Porque aí a equação não fecha. Ou Deus não é santo como ele diz que ele é, ou você não o encontrou. Porque se você encontrou a fonte de toda a perfeição e de toda a santidade, e ela não gerou mudança na sua vida, obviamente que essa mudança ela é paulatina e progressiva. O que a gente tem que estar com a antena até alerta é se eu estou, pelo menos, me movendo no caminho da santidade. Mas se eu estou, na verdade, andando para trás ou andando de lado igual caranguejo, nós temos que ter cuidado. E quando a gente fala de uma santidade hipócrita, o que é que está relacionado à hipocrisia, gente? Dissimulação, fingir, falsidade. É quando o discurso não bate com a prática. Eu digo uma coisa, mas na prática é outra. Eu faço uma propaganda, mas a entrega é totalmente desconectada. E quando a gente fala de uma santidade real, ela está pautada numa integridade, numa coerência. Você é o mesmo com os seus acertos e defeitos na igreja, na casa, no trabalho, no trânsito, em todo canto. E o que a gente tem visto muitas vezes é uma super espiritualidade no templo, que para muitos corresponde a 1h30 da sua semana. E quando o pau quebra no mundo real, muitas vezes a gente não vê uma fagulha de espiritualidade ou de santidade real. E nesse tocante, meus amados irmãos, nós temos que entender que o mundo, ele não tem compromisso com o íntegro. O mundo, ele se satisfaz com hipocrisia, com falácias, com fakes, com coisas que parecem, mas não são. O mundo, cada vez mais, está muito preocupado em parecer do que ser. Mas o evangelho é o inverso, você precisa ser. E se preocupe muito pouco em parecer, se preocupe muito pouco com as impressões que tem ao seu respeito. Porque o mundo tem gerado uma idolatria à imagem e à reputação. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser o melhor pai, eu tenho que ser o melhor homem de negócios, eu tenho que ser o cara mais intelectual, culto, esportivo. O mundo gera uma imagem inatingível e as mídias sociais colocam isso como alvo e muitas vezes mentira. Enche-se de filtros, até comida virou fonte de hipocrisia nas mídias sociais. Existe uma idolatria da comida, onde você tem que ir lá. Nunca vi, ou raramente se vê, um feijão com arroz e uma farinha com ovo por cima nas redes sociais. Não tem. Mas quando você come um negócio mais sofisticado, aí você mete um filtro, bota uma luz e bota lá. Muita gente riu, hein, irmão? Vigia. Não tem nenhum problema você colocar um prato mais sofisticado, mas quando tiver lá aquele miojozinho, também coloque. Externe o mundo real. E esse mundo, meus amados, é tão hipócrita que a gente consegue ver coisas do tipo: famosos vão num evento no sábado, são ovacionados, fotos, flashes, aí na segunda-feira, assessoria de imprensa, e o casal resolveu se separar de comum acordo. Você não consegue devolver um produto de comum acordo, meu amigo? É um quebra-pau, muitas vezes, para devolver um produto que você compra que não gosta. Mas ali, aquele casamento já não existia há muito tempo. Mas existiam compromissos profissionais, contratos de imagem, eles estão lá com um sorriso, cumprindo a agenda. Aí, quando encerra os compromissos profissionais, aí na segunda-feira a assessoria de imprensa coloca: e ambos chegaram ao comum acordo. Misericórdia, gente. Misericórdia. E que o Senhor visite o meu e o seu coração, para que Ele tire todo tipo de hipocrisia e que a gente consiga viver uma espiritualidade, uma fé e uma santidade real.
Para entender o tema santidade na Bíblia, é muito importante a gente entender o conceito das duas alianças. Existia uma antiga aliança, que era um pacto antes de Jesus, e existiu a nova aliança pós-Jesus. Na antiga aliança, era muito valorizado os atos públicos. A santidade ela tinha que ser visível, tinha que ser palpável. Vide em Gênesis 7, quando Deus institui Abraão, você tem que agora circuncidar, para que todos saibam que tem uma marca externa. E a partir disso, existe uma série de ensinamentos para que a santidade fosse pública. O sumo sacerdote, além de ter uma veste toda especial, com 12 pedras preciosas, ouro, safis, rubira, topázio, ele tinha um turbante, e em cima do turbante tinha uma placa de ouro. Santidade ao Senhor. Então, essa fé, essa santidade pública, ela, no Antigo Testamento, ela era muito comum. Tabernáculo construído meticulosamente, com tecidos finos, madeira de acácia, acabamentos diversos, todos os utensílios. Existia essa questão que precisava ser visto pelos demais. Haja vista como era feita a expiação dos pecados. Você errou, meu irmão, vem puxando o boi, todo mundo vendo. Se fosse nos nossos dias, meu amigo, haja boi, né? Eu fui ver que o rebanho do Brasil é 250 milhões de gado. Num mês acabava, meu amigo, no nível que está. Ia faltar batedouro. Que o frigorífico que mais mata no Brasil consegue abater 40 mil cabeças de gado por dia. Então, assim, as igrejas, se fosse naquele antigo, teria que ter 5 frigoríficos do lado. E a gente, nós, inclusive eu, carregando nosso boi. Ficou mais fácil para a gente na nova aliança, não ficou, não? Talvez. Vamos descobrir isso até o final. Existia o Santo dos Santos, que existia uma separação. Então, a gente tem que entender que na antiga aliança existia esse conceito que a santidade ela tinha que ser pública. E, por ser pública, era mais fácil ser hipócrita. Que você poderia dar uns migués, como alguns, a carregar o seu boi, levava um boi cego, um boi manco, tentava lá no meio da correria lá de abater todo o boi, ele jogava o dele lá meio... Era mais fácil. Mas quando a gente vem para o conceito da nova aliança, Jesus ele vai de encontro com essa santidade pública e ele muda o nível para uma santidade introspectiva, anônima e dentro do coração. Para muitos, ficou mais fácil. De forma nenhuma, ficou 1000 vezes mais difícil. 1 milhão de vezes mais difícil. Porque muitas vezes você estava lá tentando cumprir a regra, preocupado com o sacerdote, preocupado se o levita ia aprovar ou não o seu sacrifício. Agora é o próprio Deus que nos concede o Espírito Santo dentro de nós, para sondar os nossos corações e ver exatamente o que a gente está fazendo em real time. Em real time. E nesse conceito da nova aliança, Jesus ele bugou os fariseus, que eram especialistas em santidade pública. E, além disso, eles colocaram uma série de pesos além do que já era o peso do Antigo Testamento. Uma série de hábitos, uma série de padrões culturais que era impossível. Jesus falou isso. Vocês colocam um jugo que é impossível de carregar. E vocês ainda não ajudam, vocês são uns guias de cegos. Vocês vão tentar ajudar alguém e, na verdade, você empurra para o buraco. Mas, se você pensar na mentalidade dos fariseus, era algo muito chocante. Porque eles tinham um conceito de santidade pública, que a expiação do pecado tinha que ouvir o barulho do boi morrendo. E ele está lá numa sala e Jesus diz, seus pecados são perdoados. Estoura a cabeça deles. Mas cadê o boi? Cadê a vasilha pura de bronze? Cadê a separação das partes do boi? Aí Jesus disse, é mais fácil perdoar pecado ou dizer levanta-te e anda. Então Jesus ele quebra, ele explode esse conceito dessa santidade apenas hipócrita e pública. E comparando Jesus aos líderes religiosos antigos, os líderes religiosos antigos eles devem cada vez mais aumentando a sua indumentária, a sua roupa, a sua pompa. E Jesus era tão simples que para ser identificado no meio da multidão, alguém tinha que ir lá e beijar do lado dele, porque ele era comum. Ele era como qualquer um de nós. Mas imagina o sumo sacerdote da época, Caifás e Jesus,
Quem via de longe, não, esse cara aqui é um homem santo, puro, com toda essa vestimenta, e Jesus seria questionado por alguns. E Jesus ele vai quebrando no seu ministério essa santidade só pública, só dotada de hipocrisia. Questionado ele, Jesus, e onde é que eu tenho que adorar? É no templo em Jerusalém ou em Jerezim? Ele disse, não entendeu nada. Vai chegar um tempo que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É um outro patamar de adoração. O apóstolo Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, em Romanos, ele vai dizer que a circuncisão sem obediência não serve de nada. Que adianta você ter uma marca externa, mas se o seu coração não obedece? É melhor não ter essa marca externa e ter a circuncisão no coração. Ficou mais fácil ou mais difícil? Muito mais difícil. Porque antes você era criança, com 8 anos lá recebia a marca da circuncisão e já seguia uma linhagem. Não. Paulo está dizendo, não, a gente tem que ver se a circuncisão, se esse conhecer de Jesus Cristo foi forte o suficiente para gerar marca no seu coração. Marcas de obediência. E nesse conceito, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente tem que se autorrefletir se muitas vezes nós estamos vivendo aí, em 2022, depois de Cristo, ainda com o conceito de fé e espiritualidade da antiga aliança, focada no público, focado no externo, focado no tamanho da Bíblia que eu carrego e não abro. Quanto maior, melhor a Bíblia. Vai estar. Mas se não abre, se não lê, o que é que adianta? Não, se a roupa é 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo, o que é que faz? Óbvio que eu respeito todas as doutrinas que tiverem base bíblica, obviamente eu não quero entrar nisso, mas existe muitas vezes muita preocupação com cultura, com doutrina, se o tamanho da barba, se o tamanho do cabelo, se a aba da saia é até ali, não. E muitas vezes uma pouca preocupação com a transformação do coração. E que a gente visite os nossos corações se nós não estamos vivendo como fariseus modernos. Que anda, todo mundo acha que é um santo ou uma santa mulher de Deus, mas quando Jesus vê, ele disse, raça de víboras, sepulcro caiado, muito bonito por fora, mas eu sei o que tem aí dentro. Esse teu jejum que o pessoal está aplaudindo, não tem nada, é autopromoção. Essa tua oferta que você está colocando lá e gerando impacto, você está querendo se autopromover. Essa sua oração pública que você faz nas praças, com textos bíblicos decorados e gritando, Jesus diz, não. O correto, vai lá no teu quarto, fecha a porta e tem um momento de intimidade real comigo. É isso que o nosso mestre nos ensinou. Vamos abrir as Bíblias, gente. Abram em 1 Samuel, deixem aberto aí no capítulo 2, por favor. Eu vou fazer só uma breve contextualização e a gente vai entrar no texto. E o nosso desafio hoje é demonstrar que mesmo no Antigo Testamento, mesmo na Antiga Aliança, existiam homens que tinham santidade real. E o período que a gente vai estudar, meus amados irmãos, é um período no final de Juízes, adentrando ali nos reis, um período de extrema guerra, para alguns teólogos dizem que era um período sombrio, de muita iniquidade no povo de Deus. E nesse período, há um conflito e um confronto entre alguns que deveriam ter a santidade pública coerente, que eram Hofni e Finéias, filhos do grande Eli, juiz, sacerdote, linhagem de Arão, responsável por treinar Samuel. Aqueles homens, os filhos deles, deveriam ser o exemplo, o padrão. Mas eles eram hipócritas. A santidade deles eram hipócritas. E no outro lado, nesse mesmo período, tem 2 homens de Deus, Abinadab e Obed-edom, com pouca pompa, sem nenhuma relevância hereditária, mas que demonstraram uma santidade anônima, mas real. E é isso que a gente vai se debruçar. E o que identificava quem era santo e quem era santo real e santo hipócrita era a presença de Deus. Eles viviam na época que existia a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ela não podia topar com hipocrisia.
Se ela batia com hipocrisia, ela deixava as marcas. E se hoje fosse desse jeito? Se a gente tivesse que topar com a presença de Deus como era naquele tempo, que vida ou morte? Misericórdia. Misericórdia. E diante disso, meus amados irmãos, eu extraio aqui 10 lições. Hoje peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta, que a gente vai flutuar em alguns textos, em 1 Samuel e 2 Samuel. A primeira lição é que a santidade, ela pode ser hipócrita. Vamos lá a 1 Samuel 22, 23. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Ele era o líder, a referência, ele tinha 2 filhos próximos que deveriam seguir o seu legado, e esses filhos, eles tinham uma santidade pública e hipócrita, mas as práticas deles, sorrateiras, eram totalmente divergentes. Eles tinham uma prática que era roubar o sacrifício do Senhor. Em que sentido? Viam os holocaustos, os bois, carneiros, bodes para ser sacrificados, e a lei era muito clara de como isso deveria ser separado. As partes que eram para Deus, e para os levitas, como os levitas não trabalhavam, o Senhor permitia que certa parte fosse para os levitas, para eles terem a manutenção dele. Queria ser do alimento, queria ser da semente, não tinha problema. Mas se fosse para os dias de hoje, era como se fosse assim. As partes do Senhor do sacrifício era picanha, baby beef, maminha, alcatra, e o Senhor deixava, não, para o levita, vou deixar aqui um colchão duro. Está muito bom, não está nem trabalhando, está recebendo, né? Mas o que é que eles fizeram? Eles pegavam um garfo, ia lá e pegava a picanha do Senhor, pegava a maminha do Senhor, pegava as partes com gorduras, as partes especiais, e traziam para si. Esses homens, como o texto disse, eles se relacionavam com mulheres que serviam no templo. Então, até certo ponto deveria caminhar bem, só que vazou. Aí chegaram para Eli, que era o pai dele, e começou a vazar as práticas desses homens. E ele tentou confrontar, mas não confrontou devidamente, só falou que eu estou ouvindo mal a seu respeito. E o Senhor chega a dizer no verso 29, dizendo: Eli, por que você ama mais os seus filhos do que a mim? Por que você está cobertando tudo isso que está errado? E ele levanta um homem de Deus e um profeta que diz: no mesmo dia, Hofni, Finéias morrerão. Vamos a 1 Samuel 4:11, segundo ponto da mensagem. Deus pune a santidade hipócrita. Existia uma batalha, aqui um pouquinho antes de a gente entrar no texto. Israel perdeu 4.000 homens na primeira batalha, aos filisteus. Quem eles chamam? Hofni e Finéias, para levar a arca. A arca era a presença de Deus nas guerras. Josué ganhava muitas batalhas com isso, e eles, como levitas, levaram a arca. E chegaram lá, olha o que aconteceu. Versos 10 e 11. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Primeiro, existe a santidade hipócrita e Deus pune a santidade hipócrita. Existia uma batalha, perderam 4.000 homens e falaram: não, a gente precisa de um apoio espiritual, que era o que acontecia com o povo de Israel. Mas chamaram quem? Hofni e Finéias. Podre por dentro. Levaram a arca, de 4.000 homens que eles tinham perdido, a derrota passou para 30.000 homens. Inclusive eles foram mortos. E para o povo de Israel, uma das maiores vergonhas aconteceu. Eles perderam a posse da arca da aliança, que era a presença de Deus. Os filisteus arrancaram. E quando a gente tem uma santidade hipócrita, pode até demorar, mas a consequência vem, e muitas vezes ela vem além de nós mesmos. A corrupção de Hofni e Finéias não ficou só neles, adentrou todo um povo. O pai dele, ao receber a notícia que também, por ter acobertado e não ter tratado,
caiu e quebrou o pescoço e morreu no mesmo dia. E pode surgir uma pergunta, né? Mas como assim? Por que Deus não agiu antes com eles? Por que Deus não puniu eles? Mas existe um texto em Eclesiastes 8:11 que eu gosto muito. Porque não se executa logo o juízo, o coração do homem está inteiramente disposto a fazer o mal. Muitas vezes o Senhor ele vai deixar a corda correr solto um tempo, até que ele dá o basta e resolve. Ponto 3, santidade é relacionamento e não força. Os filisteus não tinham nenhuma devoção ao rei de Israel, mas eles sabiam do poder da Arca da Aliança. Existiam relatos históricos de quando o povo ia com a arca na frente, o povo ganhava, o povo prosperava, os relatos de Josué principalmente. E quando eles veem aquilo, além de eu ter humilhado eles com a derrota militar, nós vamos ficar com a Arca da Aliança. Só que santidade é sobre relacionamento, não força. Os filisteus tinham uma força, mas não tinha nenhum relacionamento com o Senhor. E aí acontece algo que eu vou chamar aqui, que é o problema da batata quente dos filisteus. O que é que aconteceu? O primeiro ato dos filisteus foi pegar a Arca da Aliança e levar para um templo e colocar do lado do deus Dagon, falso deus que eles tinham uma estátua lá, achando que a soma de Deus Dagon com a Arca da Aliança ia dar mais poder. Mas na primeira noite o Deus acorda de cara no chão. Eles não entendem, achando que tinha sido... Levantam de novo, no outro dia ele amanhece sem cabeça e sem braço. Aí eles começaram a ficar, essa Arca da Aliança não brinca não. Aí começou o jogo da batata quente. A gente não quer ela aqui não, vamos levar para Gate. Aí quando chega em Gate, temor, tumores, morte. O pessoal de Gate, não quero não, vamos levar para Egron. Aí o pessoal de Egron, quando já chega, não, leva, tira daqui. Porque eles tinham poder, mas não tinham relacionamento. E aqui eu gosto muito de um pensamento do pastor Márcio Baladão, que ele diz, né, 4 passos. Intimidade lhe leva à santidade. A santidade lhe leva à autoridade. E a autoridade lhe leva à conquista. Eles queriam a conquista, mas não tinham intimidade. E não tinham santidade. Aí depois de toda essa correria no povo filisteu, vamos lá, 1 Samuel 5:11, ver o que aconteceu. Então reuniram-se todos os governantes dos filisteus e disseram, levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e o nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava sobre ela. Então chegaram os líderes, a gente tem que tomar uma decisão, e todo esse desacerto foram em 7 meses. A arca foi viajando durante 7 meses nas terras dos filisteus e gerando muito problema. E ali eles decidiram devolver a arca, mas não tinham nem coragem para ir. Pegaram 2 vacas, colocaram no carração e dizer, se a arca é de Deus, ela vai fazer o caminho e vai chegar em Israel. E as vacas foram e realmente chegaram na terra de Israel. Chegando em Israel, vamos ao ponto 4, né, que a santidade ela é individual. O povo de Israel estava trabalhando, normal, e vê as vacas chegando, se alegram. E ali existiam levitas, que eram da tribo dos Levis, de Levi, fazem um holocausto, e ali ficam em posse da arca, e todo mundo fica muito feliz. O Senhor trouxe de volta a arca para nós. Só o que é que acontece? Vamos lá aos versos 19 e 20, que santidade é individual. Os levitas que receberam a arca e fizeram o holocausto, eles poderiam fazer isso. Mas o povo de Israel achou que, não, agora é terra de ninguém, podemos fazer o que a gente quer. E olha o que aconteceu, versos 19 e 20. Deus, contudo, feriu algum dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Bet-Semes perguntaram, quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca para que se afaste de nós? Quando eles receberam a arca, ficaram felizes, mas talvez eles tinham perdido o conceito de quão santo era preciso estar para estar perto da presença do Senhor. Os levitas fizeram os holocaustos, tranquilo, mas terra de ninguém. Quando abriram a arca lá, 70 morreram. Aí abre o desespero. E agora? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado. Porque os filisteus não querem mais a arca. A gente sabe que lá o pau quebrou, veio para a nossa terra, a gente achou que ia nos abençoar, matou também.
Aí surge o primeiro herói, o nosso primeiro herói da história, um homem santo, um santo anônimo, que é Abinadab. Vamos ao capítulo 7, versos 1 e 2. Então os homens de Quiriate Jeraim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jeraim por muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Eu fico imaginando o tamanho do testemunho silencioso de Abinadab. Porque existia levita. Eles fizeram até os holocaustos, mas quando via, você quer levar a arca para a tua casa? Eu disse, eu não. Não leva, é poder de Deus. Eu não, Deus está matando tanto, eu não quero não. E o que é que a gente vai fazer? Aí ficou lá, levo, não, mas aí lembra, não, tem Abinadab, um santo homem de Deus, separado. Não tem linhagem, não tem nome, não tem fama, mas ele é um homem que teme ao Senhor. E se tem um lugar em Israel que pode receber a arca, é a casa desse homem de Deus. E levam, e a arca que ficou 7 meses destroçando os filisteus, passa 20 anos pacíficos na casa daquele homem. E a pergunta que fica para mim e para você, meu amado irmão, minha amada irmã, aquele povo recorreu a Abinadab no desespero, numa crise. E se tiver uma crise perto de nós? Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança? Será que vão dizer, não, existe ali um santo homem de Deus que a gente pode ir lá, que vai ter uma oração, vai ter uma palavra de Deus, vai ter um testemunho real para me acolher? Ou vai ficar todo mundo, nós inclusive com eles, dizendo, não, eu não quero não. Eu não quero não, que eu não tenho autoridade para fazer isso não. E que o Senhor nos torne Abinadabs dessa geração. Que o Senhor nos torne Abinadabs silenciosos, com pouca propaganda, com pouca falácia, mas na hora que aperta, sabem, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Vamos ao ponto 6. Santidade é obedecer. Vamos para 2 Samuel, capítulo 6. A gente vai dar um pulo na história. Há um hiato na história, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e a história foi correndo, Saul perdeu o reinado, Davi assume, Davi, ele une o reino do norte, e ele se une em todo Israel, né, não só em Judá, e ali Davi lembra da arca. Diz, não. Ou falaram para o Davi, ou conselheiros, não sabe o que aconteceu, mas ele lembrou que existia a arca, e que essa arca existia a presença de Deus, e que nessa arca existia poder, e que essa arca, quando ela esteve no meio do povo, o povo prosperou, e Davi, não, a gente vai agora, essa arca é muito poderosa para ficar só na casa de um homem, nós vamos trazer a arca de volta para ficar em Jerusalém, cumprindo essa missão. Só que Davi, ele foi com uma visão militar. Ele levou 30 mil homens com ele. Só que não é sobre força. A gente aprendeu que não é sobre força. Ele levou talvez um exército muito forte. É sobre santidade. E nessa primeira missão de resgatar a arca, olha o que acontece. Capítulo 6, 6, 7. Quando chegaram à era de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus feriu, ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. O problema voltou, a arca voltou a matar novamente. Aí o povo, e agora? Quem poderá nos defender? Muito provavelmente, alguns acham que Abinadab já tinha morrido. Por isso que eles não voltaram com a arca para Abinadab. Davi começou essa missão cheia de boa intenção? Sim. Quero trazer a arca do Senhor para abençoar o meu povo. Lá em 1 Crônicas vai dizer que ele fez uma assembleia e validou se ia buscar a arca ou se não ia buscar a arca. Mas será que Deus ele é duro demais? Ou será que Deus ele tem padrões estabelecidos e quando a gente não cumpre, a gente sofre as consequências? Existia um padrão estabelecido. A arca não poderia ser carregada por bois. Ela deveria ser carregada pelos ombros dos levitas. E Davi, ele transportou como? Da mesma forma que os filisteus haviam feito. Num carroção, com boi.
Uzá, ele não tinha autoridade para tocar na arca, embora sendo filho ou descendência, acham que eram netos de Aminadab. E ali ele vai lá e toca. E muitas vezes, meus amados irmãos, boa intenção não é suficiente. Uzá estava com boa intenção? Estava. Não queria que a arca do Senhor caísse. Davi estava com boa intenção? Cheio de boa intenção, querendo levar a arca para Jerusalém. Mas quando a gente foge do padrão de Deus com muita boa intenção, continua fugindo do padrão de Deus. Até porque a boa intenção nesse mundo nosso é volátil. O que é em boa intenção para o japonês, muitas vezes não é para o americano. No mesmo assunto. Não, isso aqui eu vou fazer isso e o cara faz aquilo. Então, por isso a gente tem que sempre buscar o alicerce na palavra. O que era boa intenção há 70 anos atrás, para a próxima geração talvez não faça sentido. Não, não. O que era boa intenção antes, porque era você se meter na vida das pessoas para mudar, agora é intromissão. Não é boa intenção, não. E aí, por isso, que nós temos que ter o alicerce da palavra de Deus. Que aí é que o próprio Jesus disse, o meu povo perece porque não conhece a minha palavra nem o meu poder. E nesse sentido, vem um outro problema. E agora, quem poderá nos defender? Aí surge Obed-edom. E levam a arca para Obed-edom. Vamos ao capítulo 6, 9 e 10. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom. Então, o mesmo problema que aconteceu há 20 anos atrás, aconteceu agora de novo. Davi já com um reino estabelecido, cheio de líderes religiosos, conselheiros, e vendo a arca, quer levar a arca para a tua casa? Diz, quero não. Não tenho autoridade para levar, não. Estou com medo de morrer. E ali surge Obed-edom, da terra de Gate, mais um homem anônimo, mas que tinha uma santidade real com o Senhor, e levam a arca para a casa de Obed-edom. E a palavra de Deus fala que a família de Obed-edom prosperou muito por 3 meses. Porque esse é o padrão. Se você está na presença de Deus com os padrões do Senhor, é prosperidade. Esse é o padrão do Senhor. A mesma arca que matava, ela estava prosperando Obed-edom. A falha estava na arca, na presença de Deus, ou nas pessoas que estavam se aproximando dela de uma forma equivocada? Mas uma grande lição é que, ponto 8, que a santidade está relacionada a se arrepender. Davi, ele poderia ter feito exatamente como o povo lá de Abinadab fez. Eu quero uma vida medíocre, eu só não quero morrer. Eu entrego a arca para Abinadab, vivo sem a presença de Deus e tenho uma vida medíocre. Mas Davi, ele não quis isso. Quando ele começava a ouvir dizer que a arca estava prosperando, não, então tem algum erro aqui. E não é na arca, somos em nós. Aí ele volta, chama os líderes religiosos, levitas, diz, eu fiz errado, eu fui numa missão militar, era para ser uma missão santa. Chama os levitas, os líderes religiosos, consagração, santidade. Agora a gente vai numa comitiva religiosa para resgatar a arca no padrão que ela tem que ser resgatada. E ali ele vem e ele começa a pecar pelo excesso. Porque, na verdade, a ordem era só que deveria ser carregada pelos levitas. E ele carrega pelos levitas e a cada 6 passos ele oferece um sacrifício ao Senhor. E a cada 6 passos ele vai oferecendo um sacrifício ao Senhor. Então, Davi nos dá uma grande lição que santidade está relacionada a se arrepender. Vamos ao verso 13 do capítulo 6. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. E eu fico imaginando, gente, só entre nós, né? A Bíblia nos permite, não está escrito, mas pensar o temor desses caras que tiveram que carregar a arca. Davi chega, vocês vão ser os 4. Se consagra, busca a Deus, mas são vocês. Não, rei, não, eu sou o rei, eu estou mandando, é vocês que vão carregar mesmo. Imagina a atenção desses homens, o quanto eles buscaram a Deus intensamente, porque onde ela está passando, ela está matando. Eu imagino os primeiros passos, não morri. Não morri, está vivo também? Vamos. Sacrifício, dança, festa, celebração ao Senhor, porque a gente se reconectou ao padrão do Senhor. Ponto 9. Santidade é adorar. Vamos ao verso 14.
Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Quando falam que Davi tem um coração, o homem segundo o coração de Deus, é porque eu vejo poucas pessoas com esse amor desse homem. Porque ele estava fazendo algo em prol do povo, e quando viu que estava dando certo, quando ele viu, disse, eu sou um visionário no mundo espiritual, eu já sei que quando ela chegar lá, tudo o que prometeu vai acontecer. E ali Davi estava dançando com todas as suas forças, adorando o Senhor, porque ele via assim, consegui. Depois de Josué, tudo que a gente ouviu vai voltar a acontecer novamente. Tudo que ouvi vai acontecer novamente. E esse coração de adorador é muito lindo. Ponto 10 e último ponto é que santidade é viver para Deus e não para homens. Versos 21 e 22 do mesmo capítulo 6. O texto, isso é bem conhecido, Davi entra dançando, e Mical, ela tinha uma concepção ainda da santidade pública e da hipócrita. E Davi já estava totalmente em outro nível de adoração com o Senhor, e olha o que acontece. Versos 21 e 22. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Mical ainda com a visão de santidade pública, que papelão, hein, rei? O grande Davi, dançando na frente da arca, sem o manto. E Davi disse, você não sabe de nada, Mical. O meu nível de relacionamento com Deus está em outro patamar. Eu estou pouco preocupado com o que você, ou com seu pai, ou com fulano, beltrano estão pensando. E se eu tiver que me humilhar mais, eu me humilharei ainda mais. Porque eu sei que quanto mais eu me humilho, mais eu me aproximo do Senhor. E meus amados irmãos, baixe um pouquinho a luz aqui, por favor. Vamos entrar aqui num momento de reflexão. Moisés, se puder vir aqui no teclado, eu agradeço. Projeta para mim uma imagem que a gente sumariza o que a gente refletiu hoje, que a gente possa refletir como é que está o meu e o seu coração no tocante à santidade. Ajuda, Office. Como está o meu e o seu coração no tocante à santidade? Se nós temos uma santidade real ou uma santidade hipócrita? Nós já entendemos e compreendemos o conceito da nova aliança de Jesus Cristo. E aqui de um lado você tem Hofni e Finéias, filho do grande Eli, com toda a pompa, mas quando espremia era só hipocrisia. E aqui eu peguei duas fotos aleatórias de Hebreu que a gente sabe nem como é que é. Abinadab e Obed-Edom não tem nem relatos de quem são. E aqui embaixo você tem Davi que entrou e compreendeu o sentido de uma santidade real. E os 10 pontos que a gente refletiu nessa manhã foi que a santidade ela pode ser hipócrita, sim. Deus pune a santidade hipócrita no tempo dele, no momento dele. Santidade é sobre relacionamento e não por força. É o exemplo que ele nos deixou com o Filisteu. Filisteus tinha toda a força, mas nenhum relacionamento. Santidade é individual, não adianta eu querer entrar na santidade dos outros. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, que meteram a mão na arca sem ter autoridade para fazer e morreram. Existem santos anônimos, sim, com pouca pompa, com pouca fama, como Abinadab, como Obed-Edom. Aprendemos que santidade é obedecer os padrões que Deus estabeleceu. Só boa vontade não é suficiente. Aprendemos que santidade é se arrepender, como Davi se arrependeu e realinhou a rota. Santidade está relacionado a adorar, a ter um coração de adorador que realmente adora com todas as forças. E por fim, santidade é viver para Deus e não para os homens. Davi entendeu isso e estava pouco preocupado com o que Mical pensava a seus respeitos. Muito obrigado. E caminhando para o final aqui, a reflexão que fica era qual era o problema daquela geração? É que existia muita santidade hipócrita. Hofni e Finéias era exemplo disso. Cheio de pompa, cargos, roupas, trejeitos, mas que as atitudes não validavam a fé que eles proferiam. Isso está muito diferente do mundo atual, gente? Não. Escândalo após escândalo. O nome do Senhor sendo envergonhado dia após dia.
por pessoas que professam uma fé, mas agem totalmente na contramão daquela fé, com a santidade hipócrita. Mas existia graça, a graça do Senhor capacitou Obed-edom, capacitou Abinadab, está disponível para nos capacitar a seguir com a santidade real. Está disponível para mim, para você, para aqueles que realmente se entregam a Ele e dizer: Senhor, eu não consigo, me ajuda. E depois que a gente aceita caminhar com essa graça, aí nós temos que viver condizente, buscar testemunhar e buscar ser aquela pessoa que tem um testemunho vivo e eficaz de temor ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. E Jesus hoje nos fala: venha para a nova aliança. Saia da antiga aliança focado no público, focado na hipocrisia, focado nos ritos, nos hábitos, da roupa, do que acham. Não, saia disso. Eu tenho algo muito mais profundo e transformacional para a sua vida. Eu quero circuncidar o teu coração com a minha marca. Não é algo mais externo, é algo interior. E eu estou aqui para mudar a tua história. Porque eu sou o exemplo que consegui. Fui o único que vivei e não pequei. Por isso eu tenho autoridade para lhe capacitar. Através da minha morte na cruz, eu já paguei o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Porque por você mesmo, você não conseguiria. Mas em mim, é possível. E Jesus, Ele cumpre tudo. Tudo finda em Jesus. Ele foi o rei, o sacerdote, o profeta. Tudo que existia na antiga da aliança canalizou em Jesus. Ele era o pai, o irmão. E sem Ele, não é possível conseguir. Mas talvez o que vem aqui na sua mente: Júnior, é difícil demais. É muito difícil mesmo. Mas eu gosto muito de um texto que está em Levítico 20, capítulo 7, verso 8, que diz: 7:8. Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor está dizendo: já era Jesus lá desde o início. Na tua conta você não vai conseguir, não. Eu te mando ser santo e eu ainda capacito para que você seja santo. Eu não só te mando, mas se você estiver em mim, eu estiver em vós, eu te dou condições que você seja santo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu tenho um convite para fazer para você que está aqui. Queria chamar o Manan Worship para se posicionar nesse inteirinho. Se você está aqui, ou você está nos assistindo e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e entendeu o impacto da santidade, o impacto de viver uma vida santa, e entendeu que por si só não vai conseguir, e quer Jesus na sua vida para viver sobre o controle dele, sobre o domínio dele. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, erga a sua mão, eu quero orar por você. E se tem alguém na transmissão também, deixe o seu nome, os intercessores vão orar por você. Se tem alguém que está tomando essa decisão aqui ou na internet, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entendo, Pai, que o teu padrão de santidade é muito alto. Eu entendo, Pai, que o Senhor é o padrão. Entendo, Pai, que sou pecador e que ando distante de Ti. Te peço, Senhor Deus amado, perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Eu Te aceito, Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. E o segundo convite é para você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, você já aceitou, você já até se batizou, você é dizimista, você serve na igreja, mas talvez se identificou como Rofini e Finéias, que tem muita pompa religiosa, mas quando espreme, se vê distante do padrão do Senhor. E o Senhor está te fazendo um convite. Eu sei que você é crente, eu sei que você me confessou, mas você precisa se arrepender e fazer um caminho de volta e subir o padrão. Caminhar em um outro patamar de santidade, de espiritualidade. E se você quer fazer esse pacto, essa aliança, realinhar comigo, como Davi, o grande rei Davi, ele foi num caminho, errou, voltou, realinhou a rota, se arrependeu e atingiu algo com o Senhor. Se tem alguém aqui
que já é crente, quer fazer essa aliança com o Senhor, esse compromisso de retomada de rota, eu também quero orar por você. E também você que está nos assistindo. Senhor Jesus, sabemos, Pai, que grande é o desafio, Pai, de testemunhar uma fé verdadeira, uma espiritualidade real. E eu coloco, Senhor Deus amado, em nome de Jesus aqui o coração dos meus irmãos e irmãs que estão aceitando esse convite de uma mudança de vida, de um caminhar diferente, de uma espiritualidade real, de uma santidade anônima, mas profunda em Ti. Que o Teu Espírito Santo, Pai, capacite, que seja algo transformacional e não sentimental, Pai. Nós não queremos um sentimento, nós não queremos uma emoção, nós não queremos lágrimas nos olhos, nós queremos uma mudança real de dentro para fora, que só é possível ser vista através do Espírito Santo. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Deus, Harakarabaradai, levanta, Senhor Deus amado, Obed-Edoms, Pai, Harakarabaradai, Abinadab, Senhor, Harakarabaladai, homens e mulheres santas, Herekarabaladai, que não andam, Senhor Deus amado, com a corrupção do mundo, Harakarabaladai, que pagam o preço da oração, Harakarabaladai, do joelho do chão, Herekerebaladai, que se prostram, que te adoram, Harakarabaladai, levanta, Senhor, Herekerebaladai, eu sou o Senhor, Harakarabaladai, confia em mim, Harakarabaladai, eu não mudo, Harakarabaladai, eu sou santo, Harakarabaladai, eu digo, sede santos, Harakarabaladai, eu, o Senhor, vos santifico, Herekerebaladai. Sede santos, Harakarabaladai, pague o preço, Harakarabaladai, e receba, Harakarabaladai, a coroa da vida, Harakarabaladai, a coroa da vida está pronta, está preparado para aqueles que permanecerem em mim, Herekerebaladai, não se distraia, Harakarabaladai, não desfaleça, Harakarabaladai, siga firme, Herekarabaladai, grande, grande é a recompensa, Harakarabaladai, seja forte, Harakarabaladai, ser corajoso, Harakarabaladai, em nome de Jesus. Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!